Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos reunidos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação. Estaremos iniciando hoje uma série de meditações na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje faremos uma introdução de como iniciou essa congregação, de como e por que Paulo escreveu esta carta. Vamos ler o verso 1 do capítulo 1. Assim diz o Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. O começo da igreja em Filipos ocorreu na segunda viagem missionária de Paulo, por volta do ano 52 depois de Cristo. Silas e Timóteo, que é mencionado na carta, acompanhavam o apóstolo nesta ocasião. Se você gostaria de ler a história completa sobre o início desta congregação, leia Atos capítulo 16, do 11 ao 40. Paulo normalmente, quando ele chegava numa cidade, ele dirigia-se à sinagoga para começar seu trabalho nas cidades que visitava, uma vez que o evangelho primeiro foi pregado aos judeus e depois aos gentios. Evidentemente, quando ele chegou em Filipos, não havia sinagoga naquela cidade, mas havia um grupo de mulheres judias que se reunia junto ao rio nos sábados. Neste lugar, Paulo pregou e batizou Lídia e sua casa, a primeira convertida da congregação em Filipos, dando início a esse trabalho. Também em Filipos, ele batizou o carcereiro e todos os seus, toda a sua família. O carcereiro e sua família receberam o evangelho por conta das dificuldades e perseguições que Paulo e seus companheiros sofreram naquela cidade, indo para a prisão injustamente. Mas como Deus tem propósito em tudo o que acontece em nossa vida, usou esse momento da prisão dele em Filipos para alcançar o carcereiro e sua família. Isso nos traz uma reflexão. Às vezes nós passamos momentos difíceis na vida e certamente vamos passar. Mas ao invés de murmurar, reclamar, é melhor buscarmos em Deus o que Ele espera de nós no meio dessa dificuldade. Certamente, a alegria de ver alguém se converter por conta das dificuldades que passamos supera a dor do sofrimento. Quando Paulo escreveu essa carta, já haviam se passado cerca de 8 a 10 anos desde o início da igreja em Filipos. Ele estava preso em Roma por conta da pregação do evangelho. Um dos membros dessa congregação era um irmão chamado Epafrodito. E esse irmão visitou Paulo na igreja, ou na prisão, ou melhor, na prisão em Roma. Ele era da igreja de Filipos. E ao ir a Roma, ele levou um donativo, uma ajuda para o apóstolo, uma contribuição da própria igreja para suprir as necessidades de Paulo, que estava preso. E no capítulo 4 dessa carta, verso 18, o apóstolo Paulo nos diz, inspirado por Deus: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente.
estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Esse cuidado da igreja, esse cuidado de Deus através da igreja, trouxe alegria a Paulo em meio às dificuldades que ele estava passando. Porém, em Roma, Epafrodito ficou muito doente e quase morreu. Isso está em Filipenses 2, 27, onde está escrito: de fato, ele ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A vida cristã é envolta de dificuldades. Ao mesmo tempo, nós temos da parte de Deus a garantia do seu cuidado e, acima de tudo, a garantia da vitória. E isso nos motiva a continuar. Quando Epafrodito sarou da sua enfermidade e preparava-se para voltar à cidade de Filipos, Paulo decidiu escrever a carta e enviá-la com esse fiel escudeiro, fiel irmão, para exortar e animar os filipenses, para agradecer aos irmãos pela pronta ajuda que eles enviaram. Isso ocorreu, a escrita dessa carta, mais ou menos no ano 61 ou 62 depois de Cristo. Ou seja, haviam se passado cerca de 8 a 10 anos desde o início da igreja. Um dos objetivos da carta era agradecer aos irmãos de Filipos a ajuda que haviam enviado a ele, Paulo. Mas o tema principal que brota em toda a carta é exortar e encorajar os cristãos a ficarem firmes, unidos e alegres no Evangelho de Cristo, que traz consigo sofrimento. Lembre-se que Paulo está preso quando escreveu esta carta, mas a vitória está garantida pelo próprio Deus, que cuidará de nós a cada passo que damos em sua presença. Talvez você não tenha hoje motivos para se alegrar nesse momento, porque a vida está difícil. Mas através dessa carta, Paulo vai nos mostrar que a alegria cristã a alegria e a esperança cristã superam as nossas dificuldades e as nossas lutas. Que você continue firme nesse propósito de meditar na palavra de Deus, pois é dela que nos vem o encorajamento para que nós possamos continuar firmes na presença de Deus. A carta é muito pessoal e mostra a relação íntima entre Paulo e a congregação de Filipos. É uma carta que mostra a identificação do apóstolo com a igreja e que mesmo à distância e preso, isso não o impedia de encorajar os irmãos a continuarem firmes na fé. Eu me lembro de certa ocasião visitando uma irmã em São Paulo que estava com câncer. O nome dela é Edna. Quando fui visitar essa irmã, eu saí de lá encorajado, pois ela mantinha firme a sua fé, mesmo em meio a tanta dificuldade que estava passando. Paulo, mesmo estando prisioneiro e com sua vida correndo perigo, ele demonstrou mais preocupação
com o bem espiritual, com o bem-estar espiritual dos irmãos em Filipos, do que com o seu próprio estado naquele momento. É uma carta muito positiva. É uma carta cheia de otimismo e, sobretudo, cheia de alegria e encorajamento cristão. Filipenses nos estimula em qualquer angústia a continuar olhando para o céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos sorrir e cantar. Maravilhoso é estar nas eternas moradas do bom Salvador, libertos de toda a maldade, da insensatez do pecado e da dor. Com sinceridade, buscando aprender sua justiça, sua lei, seu querer, sentir